A resposta é que um bom vinho é aquele que nos sabe bem. No fundo, é aquele que nos dá prazer. A Ribeira de Santarém, no meu tempo de crescimento, é uma espécie de bairro social informal. Não há porquê fugir disto, não é? Então não era propriamente as pessoas mais abonadas que iam para lá, nem pessoas que tinham quintas com vinha. E então eu digo a brincar que sou um enólogo pobre, sou um produtor pobre, e o mais próximo que tenho na família ligado ao vinho era o meu avô e a minha bisavó, que eram alcoólicos. E portanto esta é a ligação que existe na minha família. Posso estar a ser injusto, mas as pessoas na minha vida, profissionalmente, acabam por... Isto não é bonito, mas se calhar acabam mais por me ajudar pela ausência do que pela presença. A altura que o blog começou a criar alguma entropia no teu trabalho ou não? Começou muito no meu trabalho. Aliás, o blog é a razão pela qual eu não tenho uma brilhante carreira de consultor. Porque eu tenho opinião. E num país como o nosso ter opinião. Shame on me. Quando eu entrei para isto do vinho, e eu vinha portanto, eu queria fazer algo de bom para a humanidade, então eu escolho uma carreira. Isso também me aligerou. Eu escolho uma carreira que faz precisamente o contrário. Isto é só vinho. Isto não tem importância nenhuma. Nós adoramos isto. Eu vivo disto, mas isto não tem importância nenhuma. Se o vinho acabasse hoje, o mundo não acabava. Continuava a rolar. A uva, o açúcar que tu metes na uva, que a planta mete na uva, é das moléculas mais dispendiosas de produzir numa planta. E a planta em si não servem para nada. Esta é a primeira coisa que eu, quando levo as pessoas à vinho, que é: porquê é que existe uva? Porquê é que a planta, que não é um parasita, mas é uma planta selvagem, Porquê é que produz? Porquê é que gasta tanta energia em algo que não vai utilizar? Ela é uma trepadeira, cresce nas pontas. Chama-se uma planta acrótona. E ela cresce nas pontas porque ela quer sempre ir à procura do sol. Mas se por acaso falhar o caminho e começar a tombar porque não tem tutor, há uma coisa chamada gravimorfismo que faz com que ela pare de crescer e comece a crescer do outro lado. Eu acho isto fantástico. Olha, queria que tu falasses exatamente isso, de resultados e destas questões de pontuações, de críticos internacionais, que há muita malta que suporta disso, não só os internacionais como os nacionais. Eu acho que isso, para a maioria dos consumidores, passa completamente ao lado, ninguém faz a mínima ideia quem é o James Suckling ou whatever, não é? Mas repare que pões aqui a data de engarrafamento. Sim, isso para mim... Há aí certas coisas que são de freak mesmo. Quer dizer, podes dizer assim, não metes as caixas, mas metes a data de engarrafamento. Eu gosto de retirar do rótulo as informações que eu acho que não são importantes para tu... Eu não escondo nada do que está aí. E, portanto, se tu fores à ficha técnica, sabes qual é a casta que lá está. Mas não é importante para tu tirares prazer do vinho e entenderes o vinho. Okay? Um erro comum de quem bebe vinho. É a forma como segura no copo. É pá, sim. Isso põe-me doente. É pá. Aquecer o vinho. Verdade. Tem que segurar no pé, já agora. Vinho, Santarém numa palavra. Amor. Santarém bem te quer. Eu não sei se Santarém bem me quer. Eu quero muito bem a Santarém. Se me quiser bem é por isso. Hoje recebemos um convidado que olha para o vinho de forma pouco convencional. Alguém que desafia ideias feitas e prefere fazer perguntas difíceis em vez de seguir receitas. Hugo Mendes, de 49 anos, feitos a semana passada, é natural de Santarém, mais concretamente do lado sul da linha do comboio da Ribeira de Santarém. Trocou Engenharia Biotecnológica pela Enologia e Produção de Vinho, o que lhe provocou ainda mais curiosidade e o pensamento. Ao longo da sua carreira, tem desenvolvido diferentes projetos vínicos, explorando castas, métodos e abordagens fora do padrão, sempre com uma visão muito própria, menos formatada, mais autêntica e mais ligada à identidade de quem cria o vinho. Mas também vai além da enologia. Em 2008 criou o blog The Wizard Apprentice, onde partilha reflexões que cruzam vinho, pensamento e alguma psicofilosofia, revelando um lado mais introspectivo e provocador. Mais tarde, passou também pelo universo dos podcasts, com um projeto como o Podcastas e o Unfiltered, onde procurou dar a conhecer o lado mais humano de quem está por trás dos vinhos. É alguém que não tem receio de ir contra a corrente e que defende, por exemplo, que a procura pelo melhor vinho do mundo pode ser, no fundo, um completo disparate.
Até um crowdfunding já fez para criar um néctar dos deuses. Hoje vamos falar de vinho, mas também de pensamento crítico, autenticidade e da liberdade de fazer diferente. Hugo, muito bem-vindo ao Santarém Bem Te Quer. Olá, eu confesso que com essa introdução toda fiquei meio nervoso. Para mim pode acabar agora. Mas para casa, quer dizer, factos, sim. Mas olha, antes de começarmos, já agora gostava de, obviamente, agradecer o convite e o erro de casting, mas também de vos dar os parabéns, e isto aqui é honesto, quer dizer, tudo o que eu digo acho que é honesto, mas de vos dar os parabéns e de agradecer pela ideia deste podcast e pelo papel que ele pode ter, e que acho que tem, pela validade que tem na criação de uma certa bem-querença globalizante, falta-me aqui a palavra, esta bem-querença geral, falta-me... Bem-querença é uma palavra bem fixe. Eu estou a gostar, podes Não, continuar. eu acho que Santarém precisa de cultivar essa Boa bem-querença energia, não é? coletiva. Sim. Coletiva. Acho que a cidade precisamos de mais disso, porque acho que ao longo do tempo cultivamos muito individualismo e precisávamos mais disso. E acho que este tipo de projetos ajuda a desenvolver ideia essa. era exatamente essa. Era essa. Inspirar. Era inspirar, Querer-se mais, não é? retirar do coletivo o que às vezes não vemos de Santarém, que tem tanta ideia, tanta pessoa com tanta energia boa, e era isso que nós queríamos trazer e começar a contagiar cada vez mais pessoas. É isso mesmo. Parabéns e tu obrigado. fazes parte desse coletivo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. E vamos começar aqui de uma forma simples, ou talvez não. O que é para ti um bom vinho sem clichês, ok? Eu sei que também estou nesta área. Esta questão de um bom vinho, eu também tenho uma resposta própria para isto, não é? Sim, e a resposta é essa. A resposta é que um bom vinho é aquele que nos sabe bem. No fundo é aquele que nos dá prazer. Um bom vinho também é um momento. Sim, e eu acho que cultivo muito essa ideia de que o vinho tem que ser partilhado com momentos, com pessoas, mas um bom vinho é algo que me dá prazer. Acima de tudo, que me dá prazer. Olha, agora que falamos disso, eu até acho que um bom vinho é aquele porque muitas vezes nós até há vinhos que temos como referência, mas que em maus momentos não conseguimos retirar o melhor dele e não nos sabe tão bem. Verdade. Mas um bom vinho, se calhar, é isso. É aquele que até nos maus momentos nos sabe bem. Certo. É o vinho adequado para o momento também. É um conjunto de fatores que se conjugam, não é? Sim, sem dúvida. Sabe, ao longo destes anos, há uma pergunta muito comum que os jornalistas de vinho fazem, que é: qual foi o melhor vinho que bebeste na vida? E eu acho que a pergunta que eles estão a fazer não é essa. Eles perguntam qual é o vinho. Na minha cabeça, a pergunta é: qual é o vinho mais caro e mais Exato, fora do mercado que tu já bebeste? E a minha resposta é sempre, não é a resposta que eles esperam, porque era um vinho banal, um vinho que eu até ajudava a fazer na altura, só que o momento em que o bebi era fantástico, as pessoas eram fantásticas, a hora do dia era fantástica, a música que estava a tocar era fantástica, e eu lembro-me praticamente todas as pessoas que lá estavam, lembro-me da música que estava a tocar, lembro-me do que estavam a comer, e provavelmente era caracóis com vinho branco, não era uma coisa que combina assim tão bem, mas esse é o momento que eu guardo com mais prazer a beber um vinho, e portanto é um bocado o somatório. Eu acho que o vinho faz muita parte, tal como a música, faz muita parte da vida das pessoas assim. Muito bom. Ok. Sim. Cresceste na Ribeira de Santarém? Nascido e criado. Nascido não, que já nascíamos no hospital. A minha irmã nasceu em casa, eu nasci no hospital. Depois porque és da geração do meu irmão. Da minha. Sim, da vossa geração. A melhor geração de 3 sempre. anos à frente de vocês. 7-7. O vinho Star fazia Wars. parte do teu mundo, isto é, do teu mundo pequenês, de família, tinha uma coisa de vinhos, ou apareceu mais tarde? Não. Interesse... O mais próximo, vou tentar dar seriedade àquilo que são as piadas comerciais que eu faço sempre. Não O mais tenho... próximo era a Tasca da Ribeira, não? Não, Assim, uma coisa qualquer. Também. Não. Na minha família, então, a Ribeira de Santarém, no meu tempo de crescimento, é uma espécie de bairro social informal, não há porque fugir disto, não é? Então não era propriamente as pessoas mais abonadas que iam para lá, nem pessoas que tinham quintas com vinha. E então eu digo a brincar que sou um enólogo pobre,
sou um produtor pobre, e o mais próximo que tenho na família ligado ao vinho era o meu avô e a minha bisavó, que eram alcoólicos, e portanto esta é a ligação que existe na minha família. Felizmente a minha mãe já não vai ouvir isto, ou infelizmente a minha mãe já não vai ouvir isto, e portanto ela era a única que se preocuparia que eu dissesse isto. Então o teu interesse pela enologia aparece, pelo que percebi, teste um curso superior em engenharia biotecnológica, portanto nada tem a ver com vinhos, é muito abstrato, é muito genérico. E tu aplicaste mais tarde então o teu gosto pelos vinhos como? Em Alfa, há bocado contaste uma parte que eu gostei muito, no fundo, que era o teu prazer, não era? De aprender mais e ter mais conhecimento. Portanto, foste desenvolvendo depois do curso. A aproximação foi mais ou menos assim. Eu sempre fui um tipo pouco ambicioso e, portanto, quando decidi... Entrei naquele curso um pouco por acaso, porque tinha um currículo parecido com o curso de Biologia, que era onde eu queria entrar. Queria Biologia Marinha, ainda bem que não entrei. Queria Biologia e depois fazer qualquer coisa na Biologia Marinha. Mas aquele tinha um currículo parecido e eu entrei para lá. Apaixonei-me pelo curso e percebi que as vertentes mais óbvias, dado o leque de professores, era ou a indústria, e naquela altura a indústria farmacêutica estava a fazer a passagem dos processos químicos para os processos biológicos. E, portanto, esse era um dos pontos de saída. O outro era a investigação biomédica. E eu era apaixonado pela área do cancro, pelo cancro em si, pelo estudo do cancro, e percebi que queria descobrir a cura para o cancro. Portanto, esse era o meu foco. Mas eu fui sempre gostando de vinho desde os 17, 18 anos. Tens de contar essa história mais rápido, que estamos a ficar aqui nervosos, não é? À procura do cancro e paras no vinho. Exato, portanto, mas a minha vida é um pouco assim, é do 8 a 80, ou não quero isto, vou para cá. E, não, basicamente o que aconteceu foi que eu gostava de vinho e já me interessava por vinho, interessava-me pela parte técnica do vinho, achava fantástico e mágico tudo o que se passava à volta da uva e como é que aquilo se transformava em vinho. E depois, quando estava a chegar ali ao 5º ano... do Wizard Apprentice. O Wizard Apprentice tem uma outra história, mas vocês não têm... Mas nessa parte de mago, sim, da de magia... aprendizagem, de aprendizagem. Quando estava a chegar ali àquela parte final, percebi que para fazer qualquer coisa decente em Portugal relacionado com o cancro, não podia fazer em Portugal, não havia sequer Champalimau na altura, e portanto teria que sair do país, e isso não era algo que eu quisesse. Procurei outras áreas e o vinho veio um bocado por acaso. Fiz um estágio de vendimia e fiquei completamente apaixonado por aquilo. E daí conhecimento, há formações específicas? Ou foi muito autodidata? Sim, é tipo comprar livros, ler, fazer experiências, mandar mails ou telefonar às pessoas ou que escreveram os livros ou que eu sei que fazem o vinho que eu quero fazer, e discutir com eles e aprender. O blog nasceu um pouco disso, nasceu um pouco da minha necessidade de estudar e de cimentar conhecimento. Portanto, a ideia era um caderno de apontamentos. Tu és um self-made man, ou seja, tu és um enólogo não por formação técnica académica, tu não vens da academia, digamos, tens uma formação intensa, porque obviamente que tens, tu és uma autoridade neste meio, portanto, o perceber foi tudo por ti. Ou seja, andaste à procura de conhecimento avulso, que depois no seu total deu-te a formação que tens hoje. Porque há um curso superior de enologia, há cursos em Trás-os-Montes, não sei, há uma série de cursos superiores. No fundo, a enologia é um processo biotecnológico, portanto eu tinha as bases, podia avançar a partir daí. Tanto que a minha força sempre foi a enologia e não a viticultura. Aliás, até porque eu andei demasiados anos a fugir das plantas, não achava piada nenhuma às plantas. E, portanto, a adaptação foi um bocadinho a partir daí. Sabia, quer dizer, comparado com aquilo que sabia na altura, sabia tudo sobre fermentações, pois não sabia como é que se... Alguma referência importante para ti que te marcou? Algum booster? Alguma pessoa, alguma entidade, alguém que te marcou início? Nesse contacto que tentaste inicial, de procurar pessoas e falar com elas e discutir. Ou que deu a mão, que te ajudou, que te puxou. Vamos lá que eu vou. Eu não quero ser injusto para ninguém, mas e também não quero ser demasiado. Não há ninguém que eu diga assim, é transformador, ou se aquela pessoa não tivesse aparecido na minha vida naquela altura, não. Posso estar a ser injusto, mas as pessoas na minha vida, profissionalmente, acabam por... Isto não é bonito, mas se calhar acabam mais por me ajudar pela ausência do que pela presença. No entanto, há uma determinada altura que a casa onde eu trabalhava fazia, por exemplo, um espumante, e era um vinho sobre o qual se punha muita pressão,
e tem umas características técnicas muito específicas, nem todos os enólogos sabem fazer. A ou expressão sabiam literal, não é? Dos dois lados. Sim, Só não pressão. tinha muita pressão. Sim, a pressão do brincar. Bars Pressão do, e- O produtor punha muita pressão sobre mim, que era a pessoa que lá estava, tinha um consultor, portanto eu era júnior, tinha um sénior que ia lá de vez em quando, basicamente ia lá para me tirar dúvidas ou para aquelas coisas que os consultores fazem. E então essa pressão foi muito grande e levou-me, obrigou-me a estudar mais sobre aquilo. Eu, como toda a vida gostei muito de ler e de estudar, toda a vida não, a partir dos 19 a ler, mas a estudar sempre foi muito autodidata no meu estudo, e comecei a ler coisas sobre champanhe, coisas técnicas, comecei-me a apaixonar pela história de champanhe e comecei a procurar quem é que sabe fazer champanhes em Portugal. E portanto havia 2 nomes a que eu tive. Champanhes, não espumantes. Espumantes, não, espumantes. Mas os 2 de alguma forma têm a escola de champanhe. Espumante. É verdade, Ricardo, é verdade. Não, porque eu estava a ler, atenção, é verdade. Ela começou a ler o champanhe, mas depois teve que se adaptar Exato. ao burgo, que é o burgo chamado. Exato. Muito bem. E depois há um momento. Mas espera, já agora, Sim, o sim. Celso Pereira, que fazia o Vértice, que era uma referência para mim, o Luís Pato, que também tinha um conhecimento técnico muito grande, eram pessoas muito acessíveis e que ganhei logo muito cedo à vontade com eles, por lhes fazer perguntas e depois por aí. Não Isso são trabalhaste com referências, eles, de mas facto. que Nunca trabalhei te com ajudaram. eles. Generosamente ajudaram. Sim, às vezes é mais um conselho aqui, uma troca de ideias ali, provavelmente eles nem se lembram que tiveram esse papel. Ainda bem. Bonito, é bonito. Então depois o teu percurso desenvolve-se numa casa famosa, uma boa casa, não é? Uma marca de vinhos Sim. na zona de Lisboa, ajuda-me. Puxelas, Quinta da Murta. Sim, eu sei que vocês Vinhos. vinhos Sim. distinguem Bucelas de Lisboa, mas para mim Não, é a porque região na da cá de altura- Lisboa, não. mas já percebi que Não, Bucelas não. é uma região. Já percebi. Não é, é uma DOC. Mas na altura tinha uma CVR, portanto tinha uma organização à parte. Lisboa, quando nasceu, só tinha 3 DOs. Portanto, era Torres Vedras, Sim. e Alenquer Sim. e Bombarral, se não estou enganado. E Carcavelos, Colares e Bucelas Sim. tinham uma CVR independente. Eu, quando Própria, comecei a cada um. trabalhar, eu certificava vinhos, os vinhos brancos na CVR de Bucelas e certificava os tintos na CVR de Lisboa. Só, salvo erro, em 2008 é que se fundiu tudo e se criou a grande região Porque de... Bucelas só certifica vinhos brancos. Este É o Só único- com 3 é. castas. Só, ok, É eu Vinto. tinha essa ideia. Esganacão E Rabo de e Ovelha. rabo da ovelha. E é a única DO em Portugal que só certifica vinhos brancos. Tal e qual. E, E vinhos brancos maravilhosos. Maravilhoso. Que é uma Isso. região com umas características ou muito seja, o próprias. que estou a fazer é manter aquilo que realmente tem de bom, é isso? Não estão Ou destruir, são não sei, aversos, do ponto de pois, vista. mas são aversos, digamos, a introduzir coisas novas, porque já perceberam que são boas Não é nisto, verso, mas- isso para mim é uma das coisas que a região existe por causa dessa blindagem. Mas é assim, estes são os que se certificam, não quer dizer que não haja. Podes produzir, mas não Podes tens é o produzir selo, vinhos o tintos. stamp a Há dizer muita que. malta com vinhas velhas de tintos e que vende tintos, não são DOC Bucelas. Sim. Muito bem. Então depois vais a trabalhar para essa casa, a Quinta das. Ajuda-me. Quinta da Murta, Da Murta, perdão, é isso mesmo. que eu dezembro de confundo. 2005, E tiveste há quantos anos? tive 14, mais ou menos. Então, ok. Saí em 2019. Saíste. Quando? Grande casamento. Quando? Porquê que saíste? Quando e que faz a tua vida? Então, Lançaste muitos vinhos, criaste vinhos novos. em 2016 iniciei o meu projeto. Projeto é uma palavra que eu dou, tem uma sonoridade. Projeto. Iniciei isto em 2016 e na altura isto não seria mais. Havia ali um conjunto de razões para criar aquilo. Eu queria fazer algumas experimentações com castas. Para já, sempre achei que era um disparate um país como o nosso, que tem, eu costumo dizer a brincar, brigamos de manhã com a Itália para ver qual é que é o país que tem mais castas nativas e à tarde andamos a arrancar e a meter francesas. E portanto, eu sempre achei que o problema não eram as nossas castas, mas era a falta de estudo que nós tínhamos dessas castas e a falta de trabalho depois de tentar vender ou de acreditar nos vinhos que fazíamos com elas. Felizmente hoje as coisas estão muito diferentes do que estavam nessa altura, em 10 anos a coisa mudou muito, mas eu criei isto numa base de querer experimentar algo com uma casta que até era uma casta que eu sempre odiei, que era o Fernão Pires. Se calhar não gostas de ouvir isso, mas é um facto. E a coisa nasceu um bocadinho daí. O projeto foi crescendo, foi correndo bem. Também estava numa altura em que os produtores com que eu trabalhava também dava ali algumas consultorias. Os projetos estavam mais ou menos fechados, não havia criação de perfis, eu tinha 38 anos, eu precisava de criar mais coisas. Nessa altura já te sentias irreverente ou fora da caixa ou estavas a começar a esticar o pé para... Não, eu sempre fui... Quando eu começo a trabalhar e quero conquistar um espaço, eu sou um júnior e tenho que baixar a cabeça.
Só que cedo percebi que o caminho que estava a seguir não ia conseguir fazer nada daquilo que eu gostava de fazer. E então agarrei-me ao blog para perceber que, ok, eu com isto consigo ter aqui alguma... notoriedade não é bem a palavra que eu quero, mas as pessoas sabem que eu sou, sabem o que é que eu faço, sabem o que é que eu sei, se calhar consigo. E a coisa foi andando um bocadinho por aí, e há uma altura que... o blog começou a criar alguma entropia no teu trabalho ou não? Começou muito no meu trabalho. Aliás, o blog é a razão pela qual eu não tenho uma brilhante carreira de consultor. Porque eu tenho opinião, e num país como o nosso ter opinião... Shame on you. Muitos. Mexeste em status quo, mexeste em regras do jogo, foste uma espécie de um game changer, querias mudar as regras de repente e a malta Tenho não... sido um crítico da crítica. Como é que isso Foste pode... crítico da crítica? Desculpa, Eu tenho sido sempre crítico da crítica. Agora ando um bocadinho mais parado. Peço desculpa. Ando mais entretido que o Chega. Já vamos chegar aqui, eu quero saber disso. Mas está agora num livro dos próximos dias. O que eu queria explicar um bocado para as pessoas perceberem também é essa tua irreverência ou essa tua diferença em relação ao coletivo de enólogos, é porque és menos tradicional nas tuas abordagens e opiniões, é isso? Nunca pensei seriamente sobre esse assunto, mas o facto de eu toda a vida fui muito autodidata, para o bem e para o mal. Sempre gostei muito de pensar e dar opinião e discutir opinião. Aliás, de outro dia me estava a lembrar que, por exemplo, o teu irmão no liceu era alguém com quem eu gostava de conversar, porque era das poucas pessoas com quem se conseguia ter uma discussão abstrata, que é uma coisa que eu acho incrível e que a maior parte das pessoas não gosta. Tem que haver uma discussão concreta e, portanto, eu sempre fui um bocadinho assim de ter muitos argumentos para aquilo que penso e que defendo, mesmo que esteja errado, e esta sempre foi a minha maneira de ser. E a partir do momento em que tu também começas a expor essas opiniões e começas a ver que a consequência não é bem aquilo que as pessoas esperam, mas é outra, há um quê de viciante também. Isto também acaba por ser uma espécie de droga, que é... Eu era aquele miúdo que sempre gostei da piadola. E sempre, pronto, com os 14, 15 anos, a piadola às vezes é à conta da pessoa que está à nossa frente. E aquilo começa a correr bem e eu não consigo parar. Hoje já consigo, mas às vezes parava com um murro na cara. Pronto. Porque é viciante esta coisa. E a minha forma de comunicar também tem um bocado a ver com isso. Se falarem com os meus amigos íntimos, esta é a minha forma de estar, eu brinco assim. Eu, às vezes até exagero. Mas comecei a perceber, a partir do momento em que comecei a transportar isso também para a forma como comunico, acabei por agregar uma persona, não é? Que realmente se distingue, porque eu na escola sempre tive isto, que era o palhaço. Era o palhaço e só à terceira palhaçada é que os professores, isto até na universidade, fui palhaço muito tempo até perceberem que eu dava 3 respostas certas e que afinal não era tão estúpido como eles pensavam. Porque normalmente continuamos, o tipo que faz piadas... É como diz, isso é uma forma de comunicar, isso é uma forma até inteligente de comunicar, porque estás a baixar as expectativas a quem te está a ouvir. Talvez, mas não é propositada, eu sou assim. Inato. Sim, se calhar até por uma questão, um mecanismo de defesa. Não é uma forma que tu tens de intencionalmente seres vedeta, é o teu espírito, é seres, crias humor, até porque os teus próprios vídeos que tu fazes, eu estive a ver alguns estes dias antes de preparar esta conversa, pá, são hilariantes. Eu vi vídeos teus que tu falas com um tom sério, mas é impossível não gostar, e porque depois aquelas bocas... Não venham, estamos aqui, mas não venham. Não venham me chatear, não venham me ensinar, não venham dar dicas, não venham mostrar que sabem disto, aquele tipo de discurso, e depois explicaste depois a maceração, que eu adorei, foi isso um processo, acho que é tão giro. Sabes que às vezes, desculpa interromper, o que acontece é, quando eu entrei para isto do vinho, e eu vinha portanto, eu queria fazer algo de bom para a humanidade, então eu escolho uma carreira, isso também me aligerou. Eu escolho uma carreira que faz precisamente o contrário. Isto é só vinho. Isto não tem importância nenhuma. Nós adoramos isto. Eu vivo disto, mas isto não tem importância nenhuma. Se o vinho acabasse hoje, o mundo não acabava. Continuava a rolar. E, portanto, a partir do momento em que tu tens esta noção, e depois também a minha... A retirar aquele lado elitista do vinho, não é? Porque que ainda tem muito, tem um discurso muito próprio, o vinho. Não é? É porque eu acho que a maior parte das pessoas, e perdoem-me, no fundo não estão a valorizar o vinho, estão-se a valorizar a si próprios. E a seriedade que tu dás no discurso. Repara,
Se eu estiver aqui sério, com lenço no pescoço, muito pomposo, a falar de vinho, estou-te a espetar uma seca maior do que esta que tu estás a espetar agora, e aquilo é só vinho. Tu não tens que ouvir aquilo. Só que no fim do dia tu dizes que o tipo não está a mostrar-te o prazer que tu podes ter a ver aquilo. Está até a mostrar o bom que ele é. E esse discurso nunca me interessou. E eu não me sinto importante, embora depois tudo o que eu faço leve as pessoas a pensarem que eu me acho importante. Se calhar o subconsciente, Estás a dizer estou a isso, pensar isso, mas não sou. e eu estou-me a rever que no enoturismo muitas vezes a minha tendência é para explicar às pessoas cenários para onde aquele vinhas pode reportar. A desenhar-lhes cenários. Claro. Para além, porque eu não sou enóloga, não é? Portanto, eu nunca vou fazer descrições muito técnicas do vinho. Mas nem interessa. Portanto, é tentar ler o público que tenho à minha frente. Sim. E o exercício que faço é explico de uma forma simples as castas, o que sei, os aromas e o que elas podem estar a sentir, e depois digo-lhes: imaginem fim de tarde, verão, sem vento, à beira da piscina, na praia, com amigos, uma cabeça de garopa, não é? E Queres aquilo incrementar remete o logo- prazer. Exatamente, É para o só para imaginário isso. que é isso que o vinho faz, não é? É só para Jogar isso. com os sentidos. Tu próprio, também gostei, tu partilhaste connosco, partilhaste há dias, de quando tu estiveste também a fazer esta espécie de enoturismo, quando estiveste naquela quinta e disseste que Sim, falavas as pessoas. Eu adorei a tua história. Já não me qual era. Mas eu vou-te recordar, porque acho que dias de recontá-la. Não estava Em que alcoolizado. Começavas sempre, ias para as videiras. Sim, E tu pegavas nas pessoas, vamos falar da uva. claro. Em que estava ao aspecto, fizesses um charém, que pusesses vinho, que explicasses os aromas, tu não, ias para a terra. Vocês têm, Qual é o o teu curso, propósito? Que fazias? vocês têm curso de formação de formadores, certo? O que te ensinam é, a primeira coisa que tu tens que fazer é conquistar aquele público. Normalmente ou com uma piada ou com uma coisa tipo muito fora, Desbloqueador, sim. não é? Mas que os agarre. Se tu os levares para a vinha, que é onde aquilo tudo começa, e se em vez de lhe explicares o quão bom tu és a tratar daquela vinha, mas explicares o quão fantástica a natureza foi ao criar a uva e a planta que a faz, tu sais da equação. Eu continuo a dizer, o exercício que eu acho mais interessante. Repara, na minha formação científica, eu muito cedo aceitei a ideia que nós somos biofilmes. Portanto, nós somos cidades complexas de células. Nós existimos porque as células conjuntamente vivem mais tempo. E, portanto, tu perdes a importância. A partir daí, tu consegues pôr outras coisas mais importantes na equação. Tu consegues pôr o outro que está à tua frente e consegues pôr a vinha. E tu consegues pôr interessá-lo pela magia que é realmente a natureza criou uma coisa que é fantástica. Mas é mesmo, a uva é mesmo fantástica? Pergunta-te agora. Então, claro, estou há 20 anos. O que é que dizes que a uva é tão fantástica? Por curiosidade, agora fiquei curioso. Repara, a uva, o açúcar que tu metes na uva, que a planta mete na uva, é das moléculas mais dispendiosas de produzir numa planta. E a planta em si não servem para nada. Esta é a primeira coisa que eu, quando levo as pessoas à vinha, que é: porquê é que existe uva? Porquê é que existe uva? Porquê é que a planta, que não é um parasita, mas é uma planta selvagem, porquê é que produz? Porquê é que gasta tanta energia em algo que não vai utilizar? É verdade. Não é? E é, para não queimarmos muito tempo, e é porque a uva é um vetor de propagação. Ou seja, o açúcar está lá para atrair passarinhos que comem o bago pela fruta, levam a semente para longe da planta-mãe, portanto não vai competir, e vai largá-la fora. Vai largá-la fora dessa área de incidência. E, portanto, vai conquistar terreno. Mas aquilo é tão mais mágico quanto isto, que é: se tu provares uma uva acabada de formar, antes de agora só me lembro da palavra francesa, porque eu sou muito eloquente, do pintor. Antes do pintor, ela é dura. E não, é só tanino, parece que estás a roer folhas. É verdade. E à medida que a maturação vai avançando, ela vai acumulando açúcares e vai partindo os ácidos, portanto vai torná-la mais agradável. Isso acompanha a maturação ou maduração da semente. Ou seja, se tu meteres aquela fruta à terra naquela altura, ela não vai germinar. Mas se tu meteres quando o açúcar está maduro, ela vai germinar. Então, aquilo acompanha o amadurecimento da planta. Curioso. Pá, e a partir do momento em que tu sabes isso e todos os outros fatores relacionados com como é que a planta cresce, como é que deixa de crescer, ela é uma trepadeira, cresce nas pontas. Chama-se uma planta acrótona.
E ela cresce nas pontas porque ela quer sempre ir à procura do sol. Mas se por acaso falhar o caminho e começar a tombar porque não tem tutor, há uma coisa chamada gravimorfismo que faz com que ela pare de crescer e comece a crescer do outro lado. Epá, eu acho isto fantástico. E se tu conseguires conquistar estas pessoas com 2 ou 3 ideias destas, a partir daí, elas estão apanhadas pelo beiço e vão gostar muito mais da experiência. Eu acho isto muito mais interessante do que estar-te a explicar que o meu avô plantou aquela vinha há não sei quantos anos e que o nosso, não sei o que, percebe? A história das pessoas também é importante, mas se tu engajares o teu interlocutor pela história natural, que é o que eu gosto Pela mais, terra, sim. Depois tudo o que vieres a seguir, o teu avô já pode entrar e fez um trabalho fantástico, porque estás a transmitir aquela paixão à natureza. É feelings é agregar valor ao tangível. Sim. Portanto, quando tu agregas valor a uma coisa, a sensação que tu vais dar é muito prazerosa. Portanto, tu fazes isso. É pegar uma coisa básica, vamos lá, pôr aqui a magia e de facto a pessoa. Porque no fim do dia o que eu quero é que a pessoa, quando bebe o meu vinho ou outro, sinta mais prazer. Claro. Eu trabalho para o prazer dos outros. Portanto, eu estou no mesmo ramo da prostituição. Muito bem. E ficando com essa ideia, costuma-se dizer que, e já nos disseste que não tinhas avós ricos, nem vens de uma família com uma herança muito grande, porque na área do vinho costuma-se dizer que quem ganha dinheiro com vinho é porque já começou com uma grande herança, porque é um negócio desgraçado, não é? Verdade. Onde se perde muito dinheiro. Ou a agricultura Como que é é que tu te aguentas há 20 anos nesta área? Casei bem. Casei bem e vou tratando. Isso era uma pergunta que tínhamos lá mais para a frente, não é? O papel da tua mulher nisto tudo já está arrematado. Não, o papel da minha mulher nisto tudo tem sido fundamental, realmente. Eu decidi largar os outros sítios onde trabalhava numa altura em que eu achei que o projeto tinha uma consistência suficiente para ser autossustentável e a marca tinha uma sustentabilidade já que permitia dar esse salto. Havia ali uma necessidade muito grande também de dar o passo seguinte e inicialmente correu bem, só que eu saí do sítio onde estava em novembro de 2019 e em março tínhamos o Covid. E foram 2 anos de luta muito, muito complicados. No fundo, vou mantendo porque o projeto ainda assim é apelativo o suficiente a um número de suficiente de pessoas para o manter à tona. E depois, naqueles meses piores, a Sara dá conta do recado. Mas também tens consultoria, recebes? Neste momento não. Neste momento não tenho. Mas tiveste em tempos? Sim, vou tendo, mas também já estou naquela fase em que, apesar de pobre, já me habituei a ser pobre e já não apetece qualquer projeto. Entendo. E há projetos que não os ganho mesmo porque a ideia de ser um consultor, sei lá, bordado por casas grandes, eu disse, olha, não faz sentido uma casa do teu tamanho ter um consultor. Pá, faça já me aconteceu 2 ou 3 vezes isso, faça um ciclo de 2, 3 anos, forme-te um júnior para assumir a casa e depois saio, mas ok, fica aquele pé dentro, pé fora até a pessoa se sentir confortável e os produtores não estão sensibilizados para isso. Sim. Hoje em dia estás a falar e a brincar no meio disto tudo, que eu percebo, brincas muito no meio que dizes, mas seres pobre e tudo mais, mas tens neste momento um portfólio muito grande, tens quantos vinhos? Demasiado, 15, para aí, 14, 15. Tu estás a exportar muito já? Sim, ou seja, felizmente a maior parte. A porcentagem, o peso de exportação e mercado nacional? Deve estar nos 70% de exportação. Mas isso também é a realidade do mercado nacional, não é? Quer dizer, nós somos demasiado pequenos para o consumo que temos e para o vinho que passa por Portugal, portanto ninguém se aguenta a vender vinho. A quantidade de produtores que temos per capita, só exportando mais de 50% das produções é que se aguentam. Sim, sobretudo quando estás num posicionamento onde, sei lá, o meu posicionamento, que eu considero intermédio, médio-alto, tem mais valor, mas também acaba por precisa de mais tempo para penetrar no mercado, precisa de criar marca, e se calhar lá fora consigo mais facilmente expandir até... Eu não posso queixar do mercado nacional. Tens um perfil muito
invulgar para Não, o que se procura em Portugal e está mais adaptado aos mercados lá de fora? Ou... Não, eu acho, e isto é uma opinião muito pessoal, embora eu tenha uma forte convicção sobre isto, acho que Portugal perdeu demasiado tempo. Imaginem, os têxteis. Nós tínhamos uma indústria de têxteis fantástica. Brutal. Nós sabíamos que a China mais cedo ou mais tarde ia invadir a Europa com têxteis baratos. Quem se adaptou e passou o nível acima, começou a fazer coisas diferenciadas e com valor, sobreviveu. Quem não o fez, morreu. Como a indústria dos sapatos fez, não é? Exatamente. Agregou, juntaram-se todos. Exatamente. E conseguiram agregar valor e têm um posicionamento completamente... E tens um produto que ou é aquele ou é aquele. Tac a tac com italianos. Exato. Mas é um produto que tu compras pelas características daquele produto e não por ser mais um, não é propriamente uma commodity. E Portugal, e por exemplo... Como é que tu achas que isso podia acontecer neste ramo do vinho? Como é que isso podia Sermos fazer? mais agregadores. Podíamos trabalhar mais os perfis identitários, se calhar, aqui vou ser polémico, provavelmente, mas podíamos aprender enologia e perceber que muitos dos produtos enológicos não precisamos deles e só estão lá para retirar a identidade, para formatar, porque a mim faz-me um bocado de confusão. Vinhos, não é? Repara nisto, o elemento que, para mim, retira mais identidade de um vinho é a adição de leveduras. E faz-me alguma confusão ir a um evento e estarem 10 produtores e todos eles dizem, esta uva vem de uma parcela especial que o meu avô plantou há não sei quantos anos, ali com uma inclinação assim assado, e eu acredito que aquilo é tudo verdade. Mas depois chegam à adega e misturam produtos que fazem com que aquele vinho seja igual à parcela do vizinho, que é igual à parcela do vizinho, e eu muitas vezes estou a provar vinhos e penso, se isto fosse só um lote... Qual é o comportamento que a levedura tem no processo de fermentação? A levedura o que faz é transformar os açúcares em álcool. Mas vou acrescentar isso, como tu dizes, igual, dá travas, dá um sabor igual, dá um aroma igual. Não, o que acontece muitas vezes é, e isto ainda vai sendo estudado, os estudos mais recentes, pelo menos aqueles a que eu tive acesso, são estes. Tu, quando metes uma levedura selecionada, à partida é uma estirpe de levedura. E é uma estirpe de levedura que tu selecionaste de um ponto específico e que te dá aquelas características. E, portanto, se ela der banana numa, vai dar banana em todas. Quando tu usas as leveduras indígenas, nativas, whatever, o que tu tens é um pool de leveduras, ou seja, tens várias estirpes lá que existem naquela pool pelo facto das condições edafoclimáticas do momento. E, portanto, aquilo pode-se repetir ano após ano, mais ou menos, e isso cria uma identidade, porque no fundo... Mas isso é o ideal, então. Para mim é. Mas para aquilo que é o grosso do negócio de vinho português não é. Leveduras indígenas. E o que tu tens é um produto que não só a produção, como também a promoção, é muito focada nesse produto commodity, que tu enches contentores a preços muito baixos, e esses são, neste momento, aqueles que estão a sofrer mais com o que se está a passar no mercado. E a puxar o mercado mais para baixo. E a puxar o mercado sempre mais para baixo. E depois também, como tem, aqui agora vou perder mais 2 consultorias potenciais, como também são aqueles que têm mais peso económico, também são esses que mandam nas instituições de promoção. Portanto, isto tudo é um ciclo vicioso. Distribuidores. Não é distribuidores, é instituições como a Vini Portugal, eventualmente o IVV, portanto, tudo quanto é responsável, as CVRs, tudo quanto é responsável de alguma forma por alguma promoção, são controlados por estes grandes produtores. Isto não é um segredo para ninguém, não é teoria da conspiração. Assim. E, portanto, obviamente que eles têm, que eles interferem segundo aquilo que são os seus interesses. Mas os seus interesses não são os interesses, a meu ver, do futuro do vinho de Portugal. Eu chamo-lhes de negócios da roda do rato. Tu andas, geras um cash flow, mas se aquilo parar, morreu. Só que aquilo não cria identidade. Aquele vinho, a maior parte dos vinhos que nós enchemos contentores, podem ser daqui, como podem ser do Chile, como podem ser de qualquer lado. E tu queres, uma coisa que os meus importadores me dizem muita vez, que é, eu não quero os vossos chardonnays, eu não quero os vossos chirás, eu quero aquilo que só vocês é que fazem. Fernão Pires. Por exemplo. Jogaste banca francesa? Como? Nunca jogaste banca francesa no casino? Não. Eu já joguei uma vez ou duas, explicaram-me. Há uma técnica que tu tens uns ases, que é ao lado, que vais pôr umas fichas de vez em quando e vais jogando para ganhar dinheiro. E vais viver, é altos e baixos. Ou ganhas ou perdes sempre. É sempre ganha, perde. E vais jogando ases. E como parece a mim, por vezes, este vender a granela, tudo isso, é uma forma que as empresas têm de subsistir o negócio,
manter a estrutura a funcionar, e depois tem uns vinhos que vão ganhando muito dinheiro, vão tentando a sorte, que é tal Mas os não tais tem, ases. normalmente essas empresas não têm essa. Então não tem, é sempre um portfólio de vinhos que são esses que dão dinheiro, mas depois esse que tu falas, que é o corriqueiro, que é o Mas sim, vulgar, mas se tu tiveres é o que substém, é o que mantém o um negócio. negócio assente em commodity, mesmo que vendas valor, o valor nunca se vai sobrepor, nem estás a perceber? Quando Entendo, mas tu vives tens, só de commodity, tens de suportar a estrutura muito pesada. Mas estás que é também muito sempre pesada. sensível, és muito mais sensível às oscilações de mercado, por Claro. exemplo. com certeza. Enquanto tu, quando estás Olha no, agora com guerra, Lá está. o vidro vai subir, há um monte de gente que vai. Mas há Exatamente. empresas, Não. empresas muito grandes, imagino algumas marcas que eu estou mandando agora de vinhos, a quantidade de staff que tem, departamentos, diretores, malta de laboratório, o que aquilo tudo deve custar. E tem que ter sempre cash flow, tem que estar sempre a gerar, a vender, custa o que custar. Pronto, Sim, entendo mas isso. como se diz Tu tentar na defender aquilo gíria, de não é defender. trocar garrafas, não é? Sim, mas estou a defender aqueles que também, se calhar, já pensaram nisso mais que nós também. Não, mas repara, isso é uma daquelas coisas que, obviamente, que se tu estás num negócio, e por exemplo, a região do Tejo é uma região onde naturalmente tu tens grande propriedade e portanto o negócio é Fazes muita volume. vez ligado a isso. Seria de loucos dizer o caminho não é este, pare-se tudo, há um produtor no Alentejo que fez isso e vamos ver o que é que vai acontecer. Mas a ideia não é para com isso e muda de caminho. Isto é um barco grande, tens que o virar, mas tem que ser lentamente. Crias uma linha de vinhos alternativo, chama-lhe o que tu quiseres, cria uma marca completamente separada da outra, cria um negócio paralelo ali, não é? E vai desenvolvendo Começa a fazer lentamente esse e o ideal é teres este negócio independente, novo já percebi. a crescer e a ganhar espaço àquele. percebi. Só que também há uma coisa que é as equipas de enologia que estão muito feitas a um tipo de negócio dificilmente conseguem mudar para o outro. E todo o circuito de venda é diferente. O meu importador não é o importador do vinho de volume a baixo preço. E portanto o circuito tem que ser outro. E portanto no fundo tens de criar quase uma empresa paralela para fazer. Mas é possível. Entendi. Porque Olha. para mim esse é que é o caminho de longo prazo. Foi esse caminho que os franceses seguiram, que os espanhóis famosos seguiram. É assim que se cria Ser valor. bons naquilo que fazem, ser os melhores naquilo que fazem. Só tu é que fazes aquilo. Sim. Não Portugal, e nós temos tantas regiões assim, Sim. com identidade tão marcada, Sim, sim. que é um erro se não O trouxermos caso do isso. Alvarinho, acho que é um grande exemplo. O Alvarinho é um grande Alvarinho, exemplo. Dão. Não, mas o Alvarinho Não. está. Pois, Lá fora está. são duas coisas diferentes. Eu acho que o marketing, esta é outra discussão que tenho com outros, com outros colegas. O marketing das castas só nos corre mal. Bucelas é um bom exemplo disso. O Arinho saiu de lá, não é? O Arinho de Exato. Bucelas, não é Arinho de Bucelas, é Bucelas. Não interessa a casta. Se eu disser assim, Bordeus, é uma grande região. Médoc, tu não sabes as castas do Médoc. Tu não sabes as castas de Saint-Emilion. Tu sabes é que Saint-Emilion é bom. E vale 4 dígitos. Pronto, chega. Só que é aquilo que tu não consegues tirar de lá. O Merlot tu consegues tirar de lá. Agora, Saint-Emilion tu não consegues tirar de lá, nem com rodinhas. E eu acho que falta-nos um pouco essa ideia. Nós somos velho mundo. Mas isto depois vai contra uma ideia da nossa Portugalidade. Que é, nós somos muito bons a trabalhar lá fora, mas cá dentro somos preguiçosos. Queremos tudo feito num dia, porque amanhã queremos estar a descansar. Não queremos o trabalho continuar de sapa, de ir ali e fazer, de ir ali e fazer. Porque o resultado, então no mundo do vinho, o resultado demora muito tempo a chegar. E às Olha, vezes não queria chega. que tu falasses exatamente isso, de resultados e destas questões de pontuações, de críticos internacionais, que há muita malta que suporta disso, não só os internacionais como os nacionais. Uhum. Eu acho que isso, para a maioria dos consumidores, passa completamente ao lado, ninguém faz a mínima ideia quem é o James Suckling ou whatever, não é? Apesar de que os produtores põem as garrafas todas medalhadas para ver se aquilo salta à vista, e está comprovado que uma garrafa com medalhas tem uma procura superior, acho que é tipo 15% No acima, ou assim, supermercado. uma coisa qualquer no supermercado. Portanto, a malta mesmo não sabendo o que é a medalhinha vai lá e traz. Sim. E eu concordo com esse ponto de vista porque é o único fator que tu tens, é o único Mas indicador os que tens. rankings Pois. são o que são, não é? Olha, para começar, se eu tivesse vindo no supermercado, eu inventava medalhas. Já está. Não, tal e qual. Não. Eu vou-te falar de um vinho que conheces com certeza, que é o Bucelas. Sim. O rótulo do Bucelas tem medalhas. Não, mas faz assim, parte da identidade daquele E rótulo. foram medalhas que eles ganharam. E tem lá
4 ou 5 medalhas em baixo. Mas essas medalhas eles mereceram. Mas são eternas, Claro, faz parte da claro, identidade daquele claro. rótulo, estás a perceber? 96, 92, 24. Claro, Não, mas não, olha, não, os não, 40 e não. tal campeonatos que o Benfica ganhou também são nossos. Ninguém lhes tira. Portanto, é um bocado por aí. Mas como é que vês isso? Porque tendo em conta que nós temos aqui os dois uma conversa. Assim, mesmo para o teu negócio isso é importante, No meu segmento não. No meu segmento até é contraproducente. A questão das medalhas. mas já tiveste Medalhas? boas Não, pontuações. boas pontuações é diferente. Ou seja, tu tens pontuações, né? Submetes os vinhos à crítica e depois eles são avaliados, bem ou mal, depois isso. E há uma pontuação agregada. E eu neste momento tenho algumas dúvidas que isso continua a valer. Eu dou-vos um exemplo. Sim, Eu até tenho- porque assim, para o consumidor a malta vai toda a Vivino, portanto, A questão dos ratings e dos críticos de vinho, isto é uma ideia só minha, eu não acredito que ela tenha sido feita para o consumidor, ela foi feita para o trade. ok. O trade quer Sim. comprar de forma segura, quer diminuir o risco. E então aquilo ajuda-os. E se tiveres 3 ou 4, aliás, quem é que fez o Robert Parker? Não é? Foram os produtores e o trade, ou foi ao contrário? Ou foi o Robert Parker que os fez a eles? Porque a história do Robert Parker, não sei se alguma vez ouviram, é giríssima nesse ponto. O Robert Parker tornou-se mais famoso quando a colheita de 82, que foi uma colheita relativamente quente, saía fora dos parâmetros, acho que foi em Bordeaux, e os críticos franceses deram cabo daquilo, e ele adorou o vinho e deu-lhe a nota mais alta e eles agarraram nele. Quem é ele, Júlio? Eu sou leigo. Quem é ele? Esse senhor? O Um senhor? Robert Um Parker crítico? é o papa do vinho, é o crítico mais importante da Bom. história do mundo. É americano? O Robert é americano. O Robert Parker, Papa do... é verdade, o Robert Parker era, porque ele já não está no ativo, o crítico mais influente do mundo nas áreas todas. Não há uma área onde um crítico seja tão influente como o Robert Parker foi. Ok. Para certos tipos de vinhos, Califórnia, franceses, italianos Era alguns, imparcial realmente, não era vendido, ou seja, disse que é um tipo que é muito idóneo. pode ser discutir, não Ok. tenho elementos para Sim, sim. dizer nenhuma Pá, coisa mas nem outra. respeito Tinha um pelo menos gosto que- muito próprio, isso sim. Mas é Eu- respeitado, é unânime, é consensual. Não, claro que não. Não é? Porque ele tinha um perfil muito. Ele era muito contestado por uns, muito amado por outros, tinha um perfil muito próprio, que era até chamamos os vinhos parkerizados, portanto são vinhos com muita extração, muita concentração, são vinhos com uma tendência doce, de serem densos, pesados, e portanto havia muita gente a fazer vinhos para essa pontuação e havia pessoas que não gostavam disso, porque é realmente um gosto muito americanizado, muito infantil. Falta ali alguma elegância e portanto ele era amado por uns e testado por outros, mas realmente fazia. Eu nunca tive com ele presente pessoalmente, porque ele tinha alguém que provava para os vinhos portugueses e foi com esses que eu contactei. Ok. Com esses não, com o Marcos não- Soares inicialmente e agora com o Ok. Luís. Então, a tua opinião, de forma genérica, é que os ratings e tudo mais para ti é muito subjetivo? Portanto, Não, é sempre subjetivo, é a opinião de Entendo, alguém. Mas Claro. não é o teu aim, não é a tua meta, não é, tu não passas por ter um vinho teu que não lutas para que um vinho teu seja Não, medalhado e a reconhecido. única forma que eu tenho, repara, medalhado quer dizer que o vinho foi submetido a um concurso e ganhou uma medalha. É um caminho. Sim. Um rating é tu submeteste aquilo à avaliação de alguém e aquela é a opinião daquela pessoa. É outro caminho. Eu a esta via vou até por influência de alguns parceiros, sobretudo internacionais. O que eu tenho visto é que a influência que tinha há 5, 6 anos já não é a mesma. E não sei se isso acontece na minha marca, se acontece de uma forma geral. Dou-vos um exemplo. Em Inglaterra, um dos nomes mais importantes é a J.C. Robinson. E eu tive um vinho com 17 pontos. Eles têm uma escala em que, por exemplo, para os críticos portugueses, 17 pontos não é uma grande nota. Ok. Mas para os ingleses é. Os ingleses, quando dão 17 pontos, é o 17 da escola. É realmente muito bom. 16,5 é uma boa nota. E houve um vinho que tive 17 pontos e eu consegui 2 ou 3 clientes à conta desse vinho, internacionais. Um importador nos Estados Unidos veio ter comigo por causa disso. Eu, recentemente, nos últimos 2 anos, tenho 3 ou 4 vinhos, talvez 3, com notas de 18. Tenho numa prova de vinhos portugueses, há apenas 2 vinhos que têm 18
e são os dois meus. Um é do Tejo, outro é de Lisboa, e aquilo deu-me um gozo especial porque no meio dos tubarões todos portugueses, não é? As regiões todas eram Tejo e Lisboa, continuam a ser aquelas regiões que as Primos pessoas pobres. acham. É, exatamente. E eram meus, claro, também tive esse gozo. E não tive mais negócio nesses vinhos por causa disso. E, portanto, eu acho que a influência está-se a perder. E depois há uma outra coisa que é, imagina, tu tens um trabalho que é muito... Há aqui muito mais do que só a técnica, não é? Há coisas que tu fazes, feeling, e tu estás a ser avaliado por alguém que abriu uma garrafa, meteu no copo, cheirou. E nem viu o rótulo. Não, mas vê. A maior parte das vezes vê, sim. E eu sou a favor de ver o rótulo. Pois sim, também queria que nos falasses Fala dos dos teus rótulos, rótulos. os rótulos. Pois, e nas histórias dos Não teus tens nenhum rótulos. rótulo igual um vinho ao outro. Tens 15 vinhos, são todos diferentes. Sim, mas eu sou aquelas pessoas que os meus filhos não se vestem de igual nunca. Portanto, eu acho que cada pessoa tem a sua identidade e os vinhos vejo um bocado como a... Mas os teus vinhos, desculpa-te interromper, ainda são todos HM ou... Não. Tenho... Tens os teus vinhos. Está a ver uma garrafa das tuas? Trouxeste uma caixinha Aí para a estamos gente. a olhar para baixo, ele trouxe mesmo. Eu não sabia. Trouxe, mas era um presente para o fim. Mostrar. Pronto, Mas agora podemos abrir então o podes? presente? Nossa. Eu Aí gostava é de que ver. espetacular. eu Tu gostava queres de ver que isto hoje não vai acabar com pampilhos? Assim, de virar. Então, Mas a caixa é o mais feio disso. aqui tem o teu monograma, não é? Uhum. Vou Caso abrir. podias fazer camisas com isso, não é? Faço t-shirts. Se tirar, está lá uma... Pá, espero que um de vocês vista XL. Tão bom. Só tinha XL e XS. Por- Pronto, este é um rótulo. Eu só gostava que tu caracterizasses um ou outro rótulo. Uau, adoro este. Isto parece o Clint. Clint é o Gustavo Clint, parece quase estas cores. Puxa. Meu Deus. Há aqui qualquer coisa mais. Vamos já ver o que é isto. Vamos ver os rótulos. Vamos já ver o que é isto. Então, eu fiz uma seleção, não é uma seleção, eram os vinhos que tinha neste momento do Tejo. Visto que isto é sobre Santarém. Muito bem, fizeste muito bem. E, portanto, o projeto tem Lisboa, que é onde começa, e os rótulos de Lisboa são muito focados no imaginário da região. E, portanto, a ideia é focar Lisboa, é uma expressão... Mar, A ideia até Rio. é porque a região de Lisboa, vitivinícola, vai até a Leiria, era a Extremadura. Mas o designer vive na cidade e, portanto, as imagens que ele criou são todas muito ligadas à própria cidade de Lisboa. Eu gostei e acho que estão fantásticas. Os do Tejo têm um outro designer porque eu gosto que pareçam projetos diferentes. E aí já tem mais a ver comigo. explica-nos Estes. lá uma cena fixe também dos teus rótulos, que é, tu não dizes em lado nenhum as castas dos teus vinhos. Não. Tirando o Castelão. Só tenho 3 vinhos que dizem as castas. É o Castelão, o Vital e o Fernão Pires, São e essas monocastas. imagens também estão relacionadas. É apenas e só porque eu acho que são abordagens um bocadinho diferentes das abordagens que estão no mercado, e eu gostava que as considerasses. Por exemplo, para mim a melhor maneira que tu tens de aprender sobre uma casta é comprares vários vinhos dessa casta e provares. E então eu acho que aqueles vinhos são boas abordagens, boas não é de qualidade, é de te darem espectro sobre aquelas castas, e portanto eu gostaria que os considerasses quando estiveres a fazer um flight sobre uma casta. Para os considerares tens que saber o que é que lá está, e portanto, porque de uma forma geral o que me interessa é que seja, mais uma vez, é o terroir, é a origem, e é o vinho em si, é a identidade. Eu quero que se crie uma identidade. O Cheval Blanc, ninguém sabe quais são as castas daquilo. O Chateau Margaux também ninguém sabe. Voltamos ao mesmo, tu continuas a tocar naquilo que é intangível, portanto para ti a racionalidade da coisa não passa por saber qual é a casta, porque tu próprio me disseste uma expressão que eu não me esqueci mais, que é: eu gosto do Sauvignon Blanc, mas tu arranjas-me 10, eu gosto de um e há 9 que eu não vou gostar. Portanto, há muitos fatores, há muitas variáveis que podem condicionar. Mas repare que pões aqui a data de engarrafamento. Sim, isso para mim... Há aí certas coisas que são de freak mesmo. Quer dizer, podes dizer assim, não metes as castas, mas metes a data de engarrafamento. Eu gosto de retirar do rótulo as informações que eu acho que não são importantes para tu. Eu não escondo nada do que está aí. E, portanto, se tu fores à ficha técnica, sabes qual é a casta que lá está. Mas não é importante para tu tirares prazer do vinho e entenderes o vinho. Ok? Mas a data de engarrafamento, para mim, é importante para eu perceber se a evolução que estou a sentir naquele vinho vem do que foi feito antes do engarrafamento ou depois. E tu dizes, não quero saber disso para nada.
E eu aceito. Assim como as frases que vêm nas rolhas, também apenas 4 ou 2% vão ler e vão... Mas eu gosto desses detalhes que são só para alguns. Lá acrescento todos os limites. E portanto é um bocadinho isso. Eu não acho que as castas façam sentido. Então o que é mais então? Tens a data, que é um denominador comum, a data de engarrafamento. Este aqui se não é reserva, isso tem casca de carvalho ou não é reserva? Não, aí não diz nada. Então, Nada. Então só sabemos sobre o processo. ano do vinho. Ou que só. Sabes que é o designer que fez o rótulo, portanto. Não, e essa tem outra vertente, que é, este chama os rótulos clássicos, vá. Tem um designer que faz esses rótulos. E depois esses caem numa outra dimensão que eu convido artistas, normalmente pessoas que eu acho que tenham o talento para e consigam fazer algo que vá de encontro ao que eu espero sentir com aquele vinho. Não quero que sejam profissionais estabelecidos ou famosos, quero precisamente, porque eu cultivo muito esta ideia do underdog. Tenho inclusivamente o registro da marca para Portugal e portanto gosto muito desta ideia de os primeiros rótulos feitos assim. Os primeiros rótulos feitos assim foram por alguém que não tem nada a ver com a arte, mas é um artista fabuloso. Mas que se está a revelar e pelos vistos. Se vocês quiserem visitar o nosso armazém, vão ver os originais. Eu até pedi vestir dois. Até podes. Até pedi porque pelos vistos resultou. Já estou a ver a ir a feiras com isto. Muito bom. Mas acontece. As tuas frases, tens aqui uns soundbites do caraças, porque tens frases divertidíssimas dos teus t-shirts que eu vejo nos teus vídeos, porque lá está, és tu. Isto és tu também, não é? Claro. Faz parte sim. do mood da marca e faz parte. E eu acho que tens de desconstruir a parte que não é importante. Tu tens que desvalorizar a parte que não é importante. E durante demasiado tempo nós, os portugueses, criámos um peso nos produtores de vinho, nos enólogos. Quando eu começo a trabalhar, há um certo endeusamento dos enólogos. A primeira grande machadada que dei na minha carreira de consultor foi olhar para aquilo tudo e escrever um post. Foi quando tornei o meu blog, quando assinei o meu blog, porque tinha um nickname, e passei a assinar o meu blog porque eu achei que aquilo era forte demais para não dar a cara. Sim. Portanto, era uma cobardia não fazer. Tinhas consciência do que estavas a escrever? Não, claro que tinha consciência do que estava a escrever, e porque era uma crítica profunda à forma como se fazia consultoria em Portugal e à forma como isso não deixava os perfis dos vinhos evoluírem e não deixava que se criasse a identidade. Então, mas hoje o vinho é mais marketing do que produto, na tua percepção? Não, tens tudo. Tens vinhos que são mais marketing do produto, tens outros que são mais produto do que marketing, tens outros que são... Eu espero que os meus sejam um equilíbrio bom entre o marketing e o produto. Eu não acho que sejam coisas conflituantes. Os enólogos têm uma tendência para achar que o marketing ou que uma boa imagem e um bom vinho são conflituantes. Há um bocado essa ideia. Portanto, porque vais preocupar com o rótulo, é porque o que está lá dentro não presta. Eu acho que são coisas que não têm ligação absolutamente. Achas que se tivesses crescido no centro da cidade, hoje em dia eras esta pessoa? Depende, se os meus amigos fossem os mesmos. Os meus pais também, possivelmente, não sei, talvez não. Ou talvez sim. A Ribeira aguçou esta curiosidade nata que tens? Aguçou porque, repara, para já há uma comunidade formal ou informal que se cria ali, não é? E basta, por exemplo, nós tínhamos umas festas, tínhamos aquelas festas da aldeia anuais, em que a população toda se unia, quer dizer, havia alguém que era responsável por organizar as festas, como nós chamávamos, e depois as pessoas mais ou menos cada um colaboravam, uns faziam flores, outros faziam isto, outros faziam aquilo, portanto havia um espírito comunitário, não é? Até de interajuda. Que as pessoas também não tinham algumas dificuldades financeiras e portanto não é, uns ajudavam os outros num determinado momento, portanto, havia, esse espírito foi importante e a minha mãe era de uma família velha da Ribeira e portanto isso já vinha de trás. A minha mãe passou mais dificuldades, obviamente, do que eu não passei dificuldades, como é óbvio, não. Mas ela passou e portanto isso estava muito enraizada a ideia de comunidade, de interajuda, de juntos somos mais fortes. Se calhar na cidade seria mais um agrobeto pateta, sem nada na cabeça, a brincar, estou a exagerar. Tu tiveste necessidade de criar um espaço de partilha e apareceu o teu projeto, uma palavra que tu gostas muito, o Wine Hub. Pronto, contas um pouquinho sobre uma pincelada só para percebermos. Sim. Era ali na zona depois de Valstacas, a caminho da Ribeira,
Era e é, que é o teu espaço ainda. Sim, basicamente, na altura, eu como tenho, o projeto de Lisboa está em Alenquer, o projeto do Tejo, a adega que eu uso, está em Tomar, e eu vivia em Santarém. E estava um bocado farto de andar a fazer piscinas de um lado para o outro, e como desde o início que o projeto tem muita ligação ao consumidor final, porque uma das coisas que fiz logo de início foi o bypass nos intermediários. Os middlemen. Às vezes não gostam muito de mim por causa disso. Às vezes não tenho tanto sucesso empresarial em Portugal por causa disso. Mas não, hoje em dia as coisas já estão mais batidas. Mas fiz esse bypass, então tenho uma espécie de clube de consumidores. Desde o início, neste momento temos 400 e tal pessoas agregadas. Infelizmente não estão todos ativos, mas pronto. Também porque eu também não tenho muito tempo para dinamizar aquilo. E eu precisava de um espaço onde conseguisse fazer os envios, porque na altura, cada vez que fazia uma pré-venda, que normalmente faço quando vou engarrafar um vinho novo, ponho aquilo em pré-venda, um preço especial, só para aquelas pessoas, e na altura vendia facilmente uma palete a essas pessoas, e portanto depois precisava de fazer envios daquilo tudo, e precisava de um espaço para ter isso. E um amigo meu, João Sampaio, estava a criar também, tinha uma garrafeira online e estava a criar uma distribuidora e precisava também de um espaço. Mais uma vez, dois pobres que não tinham dinheiro para ir sozinhos a jogo e foram juntos, e aquilo nasceu um pouco. O espaço em si tinha o armazém que nós precisávamos, e depois havia uma área grande que era uma área de escritório, que nós olhámos para aquilo e pensámos assim: que o escritório deste tamanho, isso é só absurdo. Temos uma mezanine no outro lado, que dá perfeitamente para pôr os secretários e fazemos o escritório ali, e fazemos aqui uma sala de prova, mini prova e eventos, e chamamos isto de Santarém Wine Hub, para dinamizar um bocado este encontro com produtores, com enólogos, depois começámos a dinamizar, a criar ações. O João fazia formações, entretanto o João depois fartou-se do negócio, saiu. Neste momento partilho o armazém com a distribuidora do Tiago e da Renata, e o espaço, pronto, eles não precisam do espaço, e dinamizo eu sozinho, mas a ideia é convidar, porque eu acho que o vinho do Tejo também está muito associado às grandes casas, e eu acho que é importante nós vermos outras coisas, outros projetos, outras inspirações, e tinha o espaço, e começamos a convidar outras pessoas, e enfim. Então continua o espaço. Está mais em stand-by banho-maria, esta parte de eventos, mas não quer dizer que amanhã reunimos e começa outra vez a fazer o mesmo, porque já o fizeste, correu, houve reações, o mercado reagiu. Mais ou menos, sim. Quando acabámos, tínhamos mais gente fora do que dentro. E por exemplo, é uma crítica. Eu admito que às vezes o não sucesso também se deve à nossa incapacidade de dinamizar as coisas. Mas, por exemplo, eu achei sempre que aquilo era um espaço interessantíssimo. Para já ofereci esse espaço a todos os produtores da região para usarem no que fosse preciso. Então, não tive uma única resposta, nem a dizer obrigado, nem não era o agradecimento, então um dia destes vou utilizar. Tudo bem. E depois faz-me alguma confusão que depois, não sei, os profissionais da zona, da região, não é uma crítica, se calhar não aderem a estas coisas, não aderem tu vens pessoas do outro lado do país que têm outras ideias. Eu acho que é interessante ir lá, não é sempre, mas vai lá partilhar um pouco com essa pessoa. Eu tenho aprendido imenso com estas coisas, e alguns projetos eu conheço desde que nasceram, os projetos, não as pessoas, e tem ângulos, às vezes até para aquilo. Que é isso que falta para reafirmar mais a identidade do Tejo? Pronto, agora vou criar inimigos novos. Se calhar não, falta paixão. Eu acho que falta hedonismo aos profissionais do Tejo, não massificado. Pronto. Se calhar há exceções, honrosas exceções, se calhar não, há mesmo, eu conheço algumas. Mas de uma forma geral são profissionais do vinho. Tanto produtores como enólogos, como todo o resto do staff, e falta um bocado de paixão, falta um bocado, não sei se é preciso. Eu acho que tu acrescentas valor quando és apaixonado por aquilo, quando fazes algo diferente, quando falas com outras pessoas. Sou altamente inspirado a falar com outras pessoas que fazem o mesmo que eu, de forma diferente, porque depois até as discussões muitas vezes entre enólogos, repararem, é muito alguém está a provar o meu vinho e está a avaliá-lo, e começas a perceber que essa pessoa não está a avaliar o meu vinho, está a tentar perceber quão próximo ou está afastado do seu, e ele é tão melhor ou pior quanto mais próximo ou afastado está do seu. Eu não quero fazer um vinho igual ao teu,
Para isso já está o teu. Se eu gosto do teu, bebo o teu. Não quero fazer esse vinho. Eu quero fazer é outro. E quero que ele valha precisamente por ser diferente do teu. E às vezes falta um bocadinho dessa Entendo. E era uma confiança. para te fazer, no fundo, que faltava a Santarém, neste caso a região do Tejo, para afirmar-se como uma entidade mais forte no mundo do vinho. Sabe que os dois sorriram, tipo private show, que eu estou como sou mais leigo que vocês, fico atento às vossas piadas, que é o parente pobre, que é o primo pobre, que o Tejo continua a ser, não está no top 5, está cá mais abaixo um bocadinho. Sim. Independentemente de ser um vídeo cada vez mais reputado. O que é que falta? A região fazer para que se mude isto. Realmente é a falta de qualidade, é a falta de marketing, é a falta de paixão, como tu dizes. Falta mundo. Falta mundo. Sim, Falta conhecer o que se mundo, faz. Mas não é só, é em várias escalas. Sim, não é? sim. Não é só, Não, não é começa só nos a topos. região, não é só aos produtores, aos viticultores, aos enólogos, depois é às CVRs, depois é... Sim, tudo. Tudo. Repara, É uma questão de tempo, então. o negócio... E não estou a criticar ninguém, que eu não quero arranjar inimigos de coisa nenhuma. Nem um despedimento. Não, repara, tem muito a ver, eu acho que é uma cobardia julgarmos a história, não é? E a verdade é que é uma região, mais uma vez, tem grande propriedade e que o negócio era aquele e aquele funcionou sempre. Não, e se calhar... e que evoluiu tudo, não só os produtores, como os enólogos, como o vinho, como o trabalho que a CVR tem feito. Nos últimos 10 anos nós escalámos aqui imenso. Esta região cresceu é um facto, imenso. mas o que eu sinto é que depois faz muita coisa. Isto não é uma crítica do género destrutiva, nem sequer é uma crítica, é aquilo que é a minha constatação e pode estar errada. A região tem vontade e se nota cada vez mais vontade de fazer as coisas e nas instituições, nas empresas, sinto essa vontade, é genuína. Mas depois parece que a vontade passa quando começas a concretizar, é aquela ideia de, ok, eu já faço um vinho bom, fazes. Então o que é que falta para ele ser melhor? Então falta, eu costumo gozar com, então falta comprar umas barricas mais caras e deixar mais uma semana na vinha. Não é assim. Não é assim. É fazer coisas, testar coisas diferentes e conhecer pessoas e abordagens diferentes. E dou-vos um exemplo. Há o concurso dos vinhos do Tejo e aquela coisa toda. Ninguém conhece. Claro, mais uma vez, exceções existem sempre. Ninguém conhece os enólogos do Tejo, os produtores do Tejo. E eu acho que é porque eles também têm uma tendência para não se misturar. E eu acho que quando tu não te misturas, também perdes um bocado dessa informação de fora que podes ganhar. Não é que tu estejas a fazer mal, mas é estimulado positivamente para algo diferente ou até para ter mais certeza do que tu estás a fazer ou que tu queres fazer. Percebo perfeitamente. Inclusive, pelo menos em termos académicos, é suposto sempre os enólogos estagiarem noutras latitudes, irem aprender e ganhar mundo exatamente para poderem voltar e fazer coisas diferentes. Se tu não tiveres vontade de ganhar mundo enquanto pessoa, também não é... Porque, repara, tu vais para o outro lado do mundo e normalmente isto é a parte que nunca contam. A maior parte dos estágios de vindima feitos noutros lados do mundo, para além de algum dinheiro que possam trazer de lá, o que eles vão fazer é passar um mês ou dois a fazer exatamente a mesma coisa. Se o trabalho deles for passar aquela mangueira do A para o B, é aquilo que eles vão fazer. Eles não vão aprender nada sobre aquilo. Vão aprender, se calhar, se fizerem umas visitas nos tempos vagos a outros produtores, forem provando vinhos. Portanto, não é pelo trabalho em si que eles vão mas também vão, porque vão conhecer outras pessoas, vão alargar o elástico, não é? E vão esticar. E das feiras para o Wine tens ido? Não, essas não são feiras para mim. É uma outra. Eu sou um produtor mais pequeno. Então eu estou eu não tenho certeza, mas eu acho que essas feiras são grandes demais para aquilo que é a minha dimensão do negócio. Envolvido numa região, algo assim, não? Eventualmente, mas eu tenho esse problema porque eu sou uma espécie de antidante. Nem que não seja Nunca fui também. Okay. Porque normalmente nessas alturas estou no outro lado ou preciso do dinheiro para outras coisas. Eu prefiro visitas ao mercado. Santarém, estás bem em Santarém? Estás a morar em Santarém? A família estuda? Sim. Não queres ir de Santarém? Eu gostava que eles estudassem mais um bocadinho, mas... É comum a tudo. Sim. Como é que vês a cidade? Estás a ver a cidade de forma emocionada com o que está a acontecer? Triste? Esperançosa? Como é que vês neste momento? Olha, outro dia... Houve aqui um novo ciclo político, houve aqui novas coisas, houve aqui muito trabalho de últimas eleições. Como é que sentes a cidade? Quer dizer, por enquanto ainda não conseguimos sentir grande coisa, não é? Eu acho que nós vivemos um período da história que é complicado e vai complicar mais. Eu acho que há um ciclo que se iniciou e que não vai parar.
até bater na parede. Portanto, vai bater na parede forte e depois é que vai voltar para trás. Isto de uma forma geral. Santarém não é diferente, está um bocadinho mais atrasado, mas estamos aí nesse caminho. Agora, há um quê nas pessoas de Santarém, e outro dia falava isso com alguém para chegar à conclusão que eu próprio sou assim. Não é? Que é, nós criticamos porque não se faz nada, nós criticamos porque não temos nada, nós criticamos por tudo e mais alguma coisa, mas depois não vamos àquilo que há. E outro dia falava com uma amiga minha que dizia, ela falava-me de umas peças de teatro e disse, eu nem vou à procura. E passa a vida a dizer, há montes de tempo que não vou ao teatro. Nós formámos este podcast exatamente por causa disso. Porque estamos fartos dessas vozes do Restelo. Mas somos nós que não procuramos. As pessoas têm muita mania disso. Não vou, não tenho onde me vestir, vou a Lisboa, tenho que ir a uma Zara porque não tenho nada. Não, mentira, vai à procura. Eu todos os natais fazia esse exercício. Vai ao comércio local, vai ver, vai procurar, vai ver o que é que temos. As pessoas às vezes ficam surpreendidas porque encontram coisas que não estão à espera. Sabes quantos restaurantes em Santarém? Restaurantes. Vou-te ajudar. Porque fiz esse trabalho. Nem que os meus filhos a fazer. Vou almoçar, vou jantar fora. O pai é rico. Não fomos fora todos os dias. Ele fez o levantamento. O pai é rico e vamos comer todos os dias. Fizemos o levantamento, almoçar, jantar, todos os dias. Comecei. Vamos aqui à grelha. Vamos agora aqui à taberna do coisa. Sempre assim. Deu-me um mês inteiro. Deu-me 60 restaurantes. Okay. Não é snacks, não é fast food, é 60 espaços. Caramba! Não há restaurantes para comer. Há 60 só! Não, e há coisas muito boas. Tu falas cidade. Aqui o máximo fui ao Retini ali e fiz assim Eu acho que esse foi um dos pontos onde nós evoluímos mais nos últimos anos. O programa cultural Santarém, neste momento, em termos de atividade dos teatros que tu falaste, está fantástico, só que é uma sala com 200 lugares. Mas e está cheia? Costuma estar cheia? Sim, sim. 200 não, menos, porque a Regis desceu. Sim, mas tem. Depois o que tu vês é a malta a reclamar porque não tem bilhetes para a corrida. Pois, isso é outro. Não é? Mas depois ao teatro não vamos. E depois eu próprio estou a dizer, já não vou ao teatro há uma carrada de tempo. Mas vamos ter em breve o Festival de Cinema. Pronto. E agora o Lajinha vai tocar agora. O Lajinha vai tocar para a semana que vem. Mas nós temos muito isto. Não sei, há qualquer coisa aqui. Tem a parte boa de Santarém que te entusiasma, que diz, eu sou scalabitano e dizes lá fora, quando eu sou de Santarém com orgulho. O que é que tens aí? Eu também tenho. Não, o que é que tu gostas da cidade? Quer dizer, gosto do Rio. É óbvio, não é? Cresci ali, gosto da Ribeira de Santarém, acho que tem um potencial gigante para se fazer coisas muito bonitas. Gosto da própria cidade e gosto das pessoas, quer dizer, vamos lá ver. Eu acho que no geral podemos melhorar, mas podemos melhorar participativamente. Nós já estamos naquele horário do episódio que já ninguém nos está a ouvir. Ok. Já falámos tanto, já disse nós estamos a falar tanto. Mas podem acabar à vontade. Não, que aí tu acabas o racional. Podes dizer que gostas das pessoas, sentes-te bem, como o Moreira Santarém percebi. Pronto, o que estás a dizer é a evolução dos hotéis, hospitais novos, vês os novos retails a aparecerem. Repara, eu fui treinado para resolver problemas. Não é? Eu tinha um professor na faculdade que dizia assim: o trabalho do engenheiro não é criar nada, é pôr a funcionar aquilo que os outros criam. Eu acho muita piada a isso. E portanto eu sou sempre muito focado no que está mal, porque é, isso que precisamos, é nisso que precisamos trabalhar para mudar para melhor, não numa de crítica. Obviamente que temos coisas muito boas, mas temos uma dinâmica de pessoas que eu acho que podia amadurecer um bocadinho mais. Acho que ainda somos uma cidade muito pequenina nesse ponto. Eu costumo dizer, a gozar assim com um bocadinho de malícia, dizer que Santarém é uma cidade de serviços, o dinheiro não vem do trabalho. Não é? Tu tens um salário ao fim do mês, faças muito, faças pouco, porque não é vendes mais garrafas de vinho, levas dinheiro para casa, não vendes, não levas dinheiro para casa. Pronto. E depois há sempre aquela máxima de que se o meu vizinho estiver aqui, eu não vou comprar ao meu vizinho porque ele pode enriquecer para mim que eu. Isto é uma caricatura, é uma brincadeira. Não é? Havia muito aquela ideia de só vem em Lisboa, não compra aqui. Não é? Eu acho que nós temos que evoluir muito nesse sentido. Eu tenho a perspectiva exatamente errada. Hã? Eu tenho a perspectiva exatamente Mas ainda errada. bem, porque se calhar essa é que está a certo, eu espero que seja essa que está a certo. Se tu tens um negócio local, não é? Sim. Se as pessoas, se tu não fores ao negócio do teu amigo, também ninguém vem ao teu. Não, mas eu defendo isso. E nesse sentido temos que nos ajudar uns Não, mas aos eu defendo isso e quer dizer, eu estou a fazer uma caricatura, não é? Mas sim, nunca esperar que os amigos sejam os primeiros a aparecer. E não é uma questão de amigos, é uma questão de locais, é um bocado aquela... nós somos muito aquela ideia do eu queria isto e não há, e depois alguém faz. Mas eu queria azul e isto é amarelo. Não. Então vai, e depois pede para mudar a cor no fim de la tarde. Quer dizer, influencia essa mudança, mas pelo menos enche os espaços, porque depois tu tens coisas que acontecem, tens negócios que abrem e são um sucesso fantástico, e depois tens outros
que são igualmente bons ou fantásticos e não têm sucesso e tu não percebes nunca por causa Já do que é. gravamos dezenas de episódios do podcast. O que eu te digo a ti, digo a muita gente é à sorte, escolhe um ao calhas, número ao calhas e a ver o episódio. E vê as pessoas com quem nós já falámos. Se não são pessoas inspiradoras, se são pessoas talentosas. O que eu te digo é que temos gente tão boa, tão boa, tão boa. Claramente. E muitas das pessoas que nós estamos aqui a levantar, olha, há pouco tempo falamos com um vizinho teu, o Luís Jacó, da UTIS, que fundou o conceito da UTIS. É uma coisa excepcional, que é em Santarém, que é a Universidade da Seriedade. No país todo existe, e Santarém começou. É um exemplo daquilo que nós estamos a fazer de bom, que às vezes, como tu dizes, não vemos, porque temos preconceitos. Se é por ser uma terra pequena, muito rural, se é por ser uma cidade, não sei quais são os motivos. Depois é isso. Falta-nos mundo. Mas falta-nos, se calhar, alguma curiosidade também para ir à procura. Eu faço o meia-culpa nisso. E se calhar eu estou a projetar aquilo que eu sou. E se calhar a cidade Eu não é acho que nada nos assim. falta uma coisa que sinto que melhorámos, se calhar um bocadinho até no pós-Covid e na dinâmica da cidade, que é o sentido de comunidade. Eu acho que estamos bem melhores nisso ultimamente e que temos criado algumas coisas. Eu acho que falta-nos mundo. A expressão é essa. Eu acho que quando tu começas a visitar outras cidades, o potencial, vais a ver, a malta fala muito, começa a ver, mas o Santarém tem isto, temos um planalto fantástico, temos o rio do Carás, como tu dizias, a Ribeira é uma pepita, está aqui para lapidar, que ninguém pega nisto. Ribeira, Alfães, Tens Caneiras. 5 miradores fantásticos em Santarém. Percebes? Tu tens a parte, podes ir para a parte da Luzia dos Cavalos, podes ir para a parte do Gótico, tu podes ir para a parte da vida militar do 25 de Abril, tu podes ir, tens aqui tantos caminhos que podes ir, e estamos a ir para alguns deles, muito bem. E esta nova Câmara também está aqui tem uma vontade incrível de fazer sangue, de fazer mudança. Portanto, acho que há muita coisa que depende de nós, como tu dizes, depende de nós próprios, não é? Sim, eu acho que depois há aqui uma outra coisa, que é a proximidade a Lisboa, também nos mata aqui muito, porque há muita coisa, tu facilmente vens a Lisboa, ou melhor, tu facilmente vais a Lisboa, Sim, senhor, não é? E o tipo de Lisboa vive ali numa cúpula que não sai de Lisboa. Então, tu tens que contar primeiramente com o público dali. Eu acho que nos falta também conseguir chamar público de fora para ali, porque isso também enriquece. No ter fundo, orgulho do que temos e do que somos. Ter orgulho do que somos e do que temos. Ter aqui um autocolante, um sticker, dizer eu sou secalabitano com orgulho. Uma vez mais, Uns tem a pinos. ver com o sentido de comunidade. Proud. Comunidade. Sim. Ping-pong. Bem comum. Vamos ao Vou-te ping-pong. fazer perguntas, tu tens que responder rápido. 5 segundos, não podes Ok. pensar muito. Um vinho que nunca falha. Curtimento. Meu? Curtimento. Pode ser teu, pode ser de outro. O mito sobre o vinho que te irrita. Carne com tinta e peixe com branco. Melhor região vínica em Portugal sem diplomacia. Lisboa. Local em Santarém preferido para te inspirares. As Portas de Sol, Mirador, olhar para o rio. Um erro comum de quem bebe vinho. A forma como segura no copo. É pá, sim. Isso põe-me doente. É pá. Aquecer o vinho. Verdade. Tem que segurar no pé, já agora. Vinho caro ou vinho honesto? Honesto sempre. Branco tinto ou depende? Bom. Bom, tal e qual. Santarém numa palavra. Amor. Um sonho por cumprir. Portanto, uma coisa chamada Wine Camp. Wine Camp? Sim. Um sítio. Ia bem, já estou com a cabeça a fervilhar. Passo o podcast, falamos nisso. Se não fosse enólogo, eras? Escritor. Não, depois. Se eu tivesse habilidade, era escritor. Se não era enólogo. Como é que imaginas Santarém daqui a 10 anos? Feliz, realizada e com boa parte do seu potencial desenvolvido. Eu sei que não respondi a nada, mas fica bonito dizer assim. Não, eu imagino-a desenvolvida, com todas estas arestas que estivemos a falar limadas. Sim, excelente, é isso mesmo. Qual é a música da tua vida? Ou aquela que melhor representa a tua forma de ver o vinho, se quiseres, não é? Mas nós perguntamos a todos os convidados, a música da tua vida. A música da minha vida eu não tenho, porque tenho vários, tenho várias, mas há uma, não é, nem é bem uma música, é um álbum ao qual associo, caso muito com os meus vinhos, que é OK Computer dos Radiohead, porque tem muito daquilo que é a minha procura atual, da complexidade na simplicidade. É uma música que é um álbum todo, tu ouves. Já estou a E ver aquilo o Marco parece- a evitar a pôr tipo bocados de todos. Talvez qual é o tema, talvez se Aquilo é muito denso e muito complexo, mas tu ouves aquilo com uma leveza simples e tens que prestar alguma atenção para ver a complexidade que está lá para trás.
Qual? É. É? Ups, se calhar vou ter uma gafe, mas acho que é. Santarém bem te quer por... Eu não sei se Santarém bem me quer. Eu quero muito bem a Santarém. Se me quiser bem é por isso. É uma boa resposta. Olha, não sei se vamos acabar com vinhos, porque só trouxeste brancos, não é? Eu não consigo beber nenhum destes vinhos à Vocês temperatura. taninos. Não, eu acho que devem levar para casa e desfrutar com calma. Mas agora vamos acabar porque acabamos sempre. Vais ter que nos dizer qual é que é o teu bolo preferido, não é? Entre Pampilho, Celeste e Arrepiado de Almoster. E agora? Que é toda uma diferença. Acho que são fantásticos embaixadores de Santarém, todos eles. Aí é bem. Eu em absoluto terei que sempre escolher pelo Pampilho, mas vou pelo Celeste. E queremos-te oferecer, que também é aqui um ícone do nosso programa, um ramo de flores para levares e ofereceres Não a queres quem Santarém? te quer ou tu queres tão bem como a Santarém. Muito obrigado. Hugo, E a quem? Tu perguntas sempre. Hoje já não estás cusco? A quem é que ele vai oferecer as flores? com os claros, estou muito com os Vou oferecer à minha... Não, vou oferecer à minha mulher, à Sara. Ela merece. Não, ela merece Tu muito mais. disseste-nos no outro dia, quando falámos, que a tua mulher era a tua terapeuta. Mas isso, pronto, isso tem que ser explicado. Isso era a brincar. Claro que sim. Pois, Não é isso, é realmente porque sim, senão... sim. Estou a dizer isto descontextualizado, desculpa. Não, ela é psicóloga, faz terapia, mas nós já namorávamos antes dela entrar para a faculdade, portanto não. Ela tornou-se terapeuta É o teu pilar. e sim, é a força maior lá daquela família. É o agente agregador. Muito bem. Hugo, parabéns. Tu hoje demonstraste que vinho não é só aquilo que está no copo. Há muita história por trás, há muito pensamento, há muitas escolhas. Nós queremos dar os parabéns, mais não seja pela coragem que tu tens de ir contra a corrente, porque nós também te admiramos e acompanhamos à distância um pouco mais. Crescemos no Tejo, nós temos essa facilidade. Não, mas é um facto, tu és contra a corrente, tu não és um homem de mainstream, não és. O vinho mostra isso, o vinho que tu produzes, a tua forma de ver. Eu recomendo quem nos estiver a ver que veja as tuas redes sociais, porque é um Não, compra o vinho. Isso. Não, está bem, no fundo vai comprar o vinho, se calhar depois por isso, depois de ver, vai querer comprar o vinho. Ou não? Em Santarém, podemos ter o teu vinho aonde? A Renata tem o teu vinho A à venda? Renata tem. Portanto, o Arinto e Turiga, na rua na Afonso E Henriques. os melhores restaurantes de Santarém também têm. Não sei se está nos 60, mas em boa parte deles está. Mas um cliente que queira comprar pode ir Sim, é mais fácil, é a A Renata. loja de tradições também, não sei se tem ou não. Tá, às vezes tem. Eu não tenho todos. A Renata é que, como também está ligada à distribuição, portanto tem mais facilidade. Então, o Nuno ou a Renata, um deles, ou tem o teu vinho, ou então Quem o vende teu vinho em site, Santarém e tem bom gosto, tem os meus vinhos. ou ainda não vende porque ainda não foste lá bater à porta, se calhar. Ainda não Inês. Agora também não sou eu, agora é um tipo chamado Tens Pedro. que tirar. Então, a acabar a comer, porque eu estou com. Aí é bem. Bem, este bolo é. Tem um aspecto Pronto, fantástico. Tiramos um cada um. Tem um aspecto delicioso. Obrigado por este bocadinho. foi Obrigado, muito eu. bom. Tchim, tchim. Obrigado. Foi um gosto. Obrigada. Full up like a landfill, a job that's slow.